Você não é preguiçoso, você tem medo. E isso é muito pior. Porque preguiça você pode combater. Preguiça você pode vencer com disciplina, com rotina, com força de vontade. Mas medo? Medo é diferente. Medo se esconde. Medo se disfarça. Medo finge ser outra coisa. E você passa anos achando que o problema é falta de motivação, quando na verdade é terror puro. Deixa eu te mostrar algo. Quando você precisa fazer uma tarefa simples no trabalho, você faz. Quando você precisa responder uma mensagem fácil, você responde. Quando algo não tem peso emocional, não tem risco, não tem julgamento envolvido, você age normalmente. Mas aí chega aquele projeto importante, aquela ligação difícil, aquele e-mail que você precisa mandar, aquela coisa que realmente importa. E de repente você vira preguiçoso. De repente você não tem energia. De repente você precisa fazer qualquer outra coisa antes. Isso não é preguiça. É medo disfarçado de procrastinação. Você sabe exatamente do que estou falando. Aquele momento em que você abre o documento para trabalhar no projeto pessoal e de repente lembra que precisa organizar a gaveta. Aquele momento em que vai gravar o vídeo e de repente o quarto precisa estar perfeito. Aquele momento em que vai começar o negócio e de repente precisa fazer mais um curso. Você chama isso de procrastinação. Eu chamo de medo. Medo de quê? Ah, meu amigo, de muita coisa. E o pior é que você nem percebe a maioria deles. Você vive fugindo sem saber que está fugindo. Você vive evitando sem entender o que está evitando. Primeiro, medo do julgamento. Esse é o grande. O monstro que paralisa a maioria. Você não começa porque tem medo do que vão pensar. Medo de postar e ninguém curtir. Medo de abrir o negócio e as pessoas rirem. Medo de tentar e todo mundo ver você falhando. Então você não tenta. Você fica planejando eternamente. Você fica se preparando. E chama isso de ser cuidadoso, de ser estratégico, de estar sendo inteligente. Quando na verdade você só está com medo de ser visto tentando. Porque enquanto você não tenta, você não falha. E se você não falha, ninguém pode te julgar. Você fica seguro na sua bolha de potencial não realizado. Ah, eu poderia fazer isso se eu quisesse. Eu só não quero ainda. Mentira. Você quer. Você só tem medo. Segundo, medo de falhar. Esse é óbvio, mas mais profundo do que parece. Não é só medo de não dar certo. É medo de descobrir que você não é tão capaz quanto imaginava. É medo de confrontar seus próprios limites. Enquanto você não tenta, você pode viver na fantasia de que seria bom se tentasse. Você pode se achar talentoso, capaz, especial. Mas e se você tentar e descobrir que não é? E se você der tudo de si e ainda assim não for suficiente? E se você descobrir que é mediano? Então você prefere não descobrir. Prefere manter a ilusão. Prefere continuar sendo o cara que poderia, mas não quis, do que arriscar ser o cara que quis, mas não conseguiu. Terceiro, medo de sucesso. Sim, você leu certo. Medo de dar certo. Porque sucesso traz responsabilidade. Sucesso traz expectativa. Sucesso tira você da zona de conforto permanentemente. Se você tentar e falhar, você volta para onde estava. Mas e se você tentar e der certo? Aí você vai ter que manter. Vai ter que estar à altura. Vai ter que lidar com a pressão. Vai ter que ser aquela pessoa de sucesso. E talvez você não se sinta pronto para isso. Então você sabota. Inconscientemente. Você deixa para a última hora. Você não se dedica completamente. Você garante que não vai dar certo. E depois culpa as circunstâncias. Ah, não deu porque eu não tive tempo suficiente. Não. Não deu porque você não quis que desse. Quarto, medo de ser visto, de ser exposto, de ser vulnerável. Enquanto você não cria nada, não compartilha nada, não tenta nada, você está seguro. Ninguém pode te atacar. Ninguém pode te criticar. Ninguém pode te rejeitar. Mas no momento em que você coloca algo seu no mundo, uma ideia, um projeto, um negócio, um conteúdo, você se torna vulnerável. Você está dizendo, olha, isso é meu. Isso é importante para mim.
E isso dá às pessoas poder de te machucar. Então você prefere não se expor, prefere ficar invisível, prefere não arriscar ser rejeitado. E chama isso de ainda não estou pronto para compartilhar. Mas você nunca vai estar. Porque não é sobre estar pronto, é sobre ter coragem. Quinto, medo de mudança, de sair do conhecido. Mesmo que sua vida não seja perfeita, ela é familiar. Você sabe como funciona, você sabe o que esperar, você tem controle. Mas e se você mudar? E se você realmente for atrás daquele sonho? Sua vida inteira vai ter que mudar. Sua rotina, suas relações, sua identidade. E isso assusta. Porque mudança é incerteza, e incerteza é desconfortável. Então você fica onde está, sonhando com mudança, mas fazendo tudo para evitá-la. E quando alguém pergunta por que você não vai atrás, você diz: "Ah, eu sou meio preguiçoso." Não, você tem medo de virar outra pessoa. O problema de chamar medo de preguiça é que você nunca resolve o problema real. Você fica tentando se motivar, se disciplinar, se forçar, e nada funciona. Porque não é sobre motivação, é sobre encarar o medo. Sabe quando você realmente percebe que não é preguiça? Quando você vê que consegue fazer qualquer coisa que não tem peso emocional. Você consegue assistir série por horas, consegue rolar rede social, consegue fazer tarefas aleatórias. Você tem energia, você tem capacidade, você só não tem coragem. E olha que engraçado, você prefere se chamar de preguiçoso do que admitir que tem medo, porque preguiça soa melhor. Preguiça é defeito de caráter comum. Todo mundo é preguiçoso às vezes. Não é grande coisa. Mas medo? Medo parece fraqueza. Medo parece covardia. Então você esconde dele, inclusive de si mesmo. Você inventa 1000 outras explicações. Não é o momento certo. Ainda preciso me preparar mais. Não tenho tempo agora. Todas mentiras que você conta para não ter que admitir. Eu tenho medo. E enquanto você não admite, você não consegue superar. Porque como você vai lutar contra um inimigo que você finge que não existe? Vou te contar algo sobre medo. Ele não vai embora. Você não acorda um dia sem medo. Você não espera ter coragem para depois agir. É o contrário. Você age apesar do medo. E aí, aos poucos, o medo diminui. Mas você está esperando o dia em que não vai ter mais medo para começar. E esse dia não existe. Você vai ter medo no primeiro dia, no 10º, no 100º. A diferença é que em algum momento você para de obedecer ele. Sabe o que acontece quando você finalmente age? Quando você faz aquela coisa que está evitando há meses, anos? Você descobre que não era tão assustador quanto parecia. O monstro na sua cabeça era gigante. O monstro real é administrável. Você posta o conteúdo e o mundo não acaba. Algumas pessoas ignoram, algumas criticam, algumas gostam. E você percebe: eu sobrevivi. Eu posso fazer de novo. Você manda o e-mail. Talvez receba sim, talvez receba não. Mas você descobre que consegue lidar com ambos. E o medo perde um pouco do poder. Você começa o projeto, e é imperfeito. E está tudo bem. Porque você está construindo algo ao invés de ficar parado fingindo que o problema é preguiça. Aqui está a verdade dura. Todo mundo tem medo. Os que vencem não são os que não têm medo. São os que agem mesmo com medo. São os que reconhecem: sim, eu estou com medo. E vou fazer assim mesmo. Porque medo não é o problema. Medo é normal. Medo é humano. O problema é deixar o medo decidir por você. O problema é obedecer ele. O problema é usar ele como desculpa disfarçada de preguiça. Então vamos fazer um exercício. Pensa naquela coisa que você está adiando. Aquele projeto, aquela ligação, aquele primeiro passo. Agora para de dizer, eu sou preguiçoso, e pergunta, do que eu tenho medo? Medo de parecer idiota? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de dar certo e ter que mudar? Medo de ser rejeitado? Medo de ser exposto? Dá um nome para o medo. Porque quando você nomeia, você tira o poder dele. Quando você admite, eu tenho medo de ser julgado, você pode trabalhar com isso. Quando você fica no eu sou preguiçoso, você não consegue fazer nada. E depois que você nomear o medo, faz a coisa assim mesmo. Não espera o medo ir embora. Não espera se sentir corajoso. Só faz.
com medo, tremendo, mas faz. Porque aqui está o segredo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação na presença do medo. É fazer a coisa certa, mesmo quando tudo dentro de você está gritando para parar. E toda vez que você faz isso, você fica um pouco mais forte. O medo continua lá, mas você aprende que pode agir apesar dele. E essa é a única forma de vencer. Não eliminando o medo, mas parando de deixar ele mandar em você. Você vai olhar para trás daqui a alguns anos e vai ver todo o tempo que perdeu. Não por preguiça, mas por medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de ser visto. E vai se arrepender. Não de ter tentado e falhado, mas de não ter tentado por medo. Não deixa isso acontecer. Não deixa o medo roubar sua vida e depois culpa a preguiça. Enfrenta, admite, age. Você não é preguiçoso, você é humano. Você tem medo. E está tudo bem ter medo. Só não está tudo bem deixar o medo decidir sua vida. Então, da próxima vez que você for adiar algo importante, não diz eu sou preguiçoso. Diz a verdade, eu estou com medo. E depois pergunta, mas vou deixar isso me parar? A resposta define quem você vai ser. Alguém que viveu ou alguém que passou a vida fugindo de fantasmas. Escolhe. Vai.